Olá, professora. O nosso grupo vai falar sobre aprendizagem motora e o envelhecimento. O processo de envelhecimento é um fenômeno que atinge todos os seres humanos, variando de pessoa para pessoa, podendo ser mais lento para uns e mais rápido para outros. Ele é caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e irreversível, ligados intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais. Existem três tipos de subdivisões que definem esse processo. O envelhecimento primário, conhecido como envelhecimento normal ou senescência. O envelhecimento secundário, quando há uma patologia associada, causando sintomas clínicos. O envelhecimento terciário, período caracterizado por profunda perda física e cognitiva, ocasionados pelo efeito do envelhecimento e por patologias dependentes da idade. Mudanças que ocorrem no organismo devido ao envelhecimento. A velhice é caracterizada como uma fase final do ciclo da vida, apresentando algumas manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes, dos quais se destacam a diminuição da capacidade funcional, trabalho e resistência, como prejuízos psicológicos, motores e efetivos. No sistema cardíaco, podemos observar diminuição na capacidade do coração de aumentar o número e a força dos batimentos cardíacos. Ocorre também redução na frequência cardíaca em repouso, aumento do colesterol, como também da resistência vascular, como consequente aumento da tensão arterial. No sistema respiratório, pode-se observar a diminuição da função pulmonar, com caixa torácica enrijecida. No sistema nervoso, observa-se uma redução no número de neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reações e da capacidade de coordenação. As alterações encontradas na musculatura esquelética são diminuição no comprimento, elasticidade e número de fibras, e também a perda de massa muscular e elasticidade dos tendões e ligamentos, assim como a viscosidade dos fluidos sinoviais. Já as modificações fisiológicas, podemos citar diminuição das aferências do sistema visual, vestibular e somatosensorial, que associadas a modificações musculoesqueléticas como a diminuição da massa, força e velocidade de contração muscular, podem interferir negativamente no controle postural dos idosos. Isto implica na falta de eficiência de marcha, movimentos simples como levantar e sentar de uma cadeira, além de gerar instabilidade e aumento de risco de quedas. Nesse contexto, um fator agravante é a questão do sedentarismo, que ajuda a intensificar a perda e a excitabilidade sensorial. Por outro lado, a prática regular de exercício físico, além de promover alterações nos aspectos sociais e emocionais, também desempenha papel fundamental no aspecto físico, aprimorando as habilidades e capacidades físicas. O envelhecimento, então, estabelece algumas modificações estruturais e perdas motoras, que acabam limitando os indivíduos de realizarem suas atividades de rotina com autonomia, trazendo uma angústia associada aos processos de declínio físico, gerando reflexões sobre a própria vida e acerca da própria morte. A atividade social e a velhice. Esse artigo, a solidão e a taxa de declínio motor na velhice, a memória rápida e o projeto de envelhecimento, um estudo de corte baseado na comunidade. Esse estudo ele foi realizado com base em cerca de 1.000 idosos, residentes de uma comunidade sem demência no início do estudo, e foram acompanhados por um período de 12 anos. Eles descobriram que simplesmente se sentir solitário ou insatisfeito com as interações sociais está associado a uma taxa mais rápida de declínio motor. Além disso, eles descobriram que sentir-se sozinho e estar sozinho também está associado a uma taxa mais rápida de declínio motor. Com isso, eles ressaltaram que os fatores psicossociais podem não apenas afetar a eficácia das interações destinadas a manter a função motora em adultos mais velhos, mas que esses fatores, como o isolamento autopercebido, também podem ser fatores de riscos modificáveis, que podem ser direcionados para aumentar a eficácia dos esforços para atender o crescente desafio para a saúde pública e o peso da deficiência motora na nossa população que está envelhecendo mais rapidamente. Com isso, a solidão e a velhice, a solidão
ela pode representar um verdadeiro fator de risco que causa declínio motor. E a solidão está associada a uma autorregulação deficiente, que pode levar a mudanças comportamentais, como diminuição dos exercícios ou mudanças nos hábitos alimentares, causando declínio motor. E ainda está associada a uma ampla gama de mudanças fisiológicas, como níveis mais elevados de cortisol, aumento da inflamação, disfunção imunológica, aumento da doença cardiovascular e diminuição dos padrões de sono, que pode contribuir tanto para a solidão quanto para o declínio motor. E além das ligações funcionais e estruturais entre comportamento social e motor, é notável que os benefícios da atividade social, como a atividade física, por exemplo, pode contribuir para melhorar a função motora, aumentando a plasticidade neural e protegendo contra danos isquêmicos ou neurotóxicos. Com isso, agora relacionando com a qualidade de vida, os idosos eles devem procurar a melhora da sua qualidade de vida, que está relacionada à independência e à autonomia para gerenciar a sua própria vida. E a qualidade de vida, ela indica o nível das condições básicas e suplementares de ser humano. E envolve desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. E os relacionamentos sociais, como família e amigos, e também a saúde, e a educação, e outros parâmetros que afetam a vida humana. Dessa forma, um relato sobre a visão da atividade física para idosos, que antigamente o pensamento era que o idoso ele não podia praticar atividade física, o que foi mudado com o tempo, né? Sendo preenchido com atividades desenvolvidas, né? Atividades físicas lúdicas, esportivas, como a dança, caminhada, natação, hidroginástica, vôleibol, academia e diversas outras atividades, de acordo com o gosto e a preferência de cada idoso. Então, se antigamente pensavam que o idoso não poderia, agora já tem atividades adaptadas, mais lúdicas, e que os idosos podem escolher qual que gostam mais de praticar. E aí hoje a gente já sabe que a atividade física é uma alternativa para melhorar a qualidade de vida dos idosos, aparece como uma das principais formas para ter uma boa saúde, tendendo a conseguir reduzir ou atrasar os riscos de demência. O esporte e a terceira idade. Com o passar dos anos, é natural que o sistema fisiológico do corpo diminua. Portanto, retardá-los com a prática de esporte pode amenizar a velocidade com que as modificações no organismo aconteçam. E aí, os principais benefícios do esporte para o idoso começa com a manutenção da capacidade funcional. E o principal benefício do esporte na terceira idade é envelhecer biologicamente com saúde e manter a capacidade funcional. A atividade física, ela concede ao idoso mais independência e assim ajuda a manter a autonomia e também para realizar tarefas cotidianas sem o auxílio de outras pessoas por um maior tempo. Já o psicológico em foco, o esporte ele permite ao idoso a combater o aborrecimento e também melhora a autoestima e estabelece novos vínculos. Além disso, é uma ótima alternativa para criar novos hábitos saudáveis e tornar-se motivado. A qualidade de vida também é um dos benefícios e se baseia na capacidade de viver plenamente. Isso inclui principalmente a saúde física. E assim, praticando algum esporte evita dores, mal-estar e diversas doenças. E também intervindo em problemas que muitas vezes geram dependência e desconforto. E aí, alguns esportes adequados para quem está vivendo na melhor idade, é mais recomendada a dança, que além da saúde física, a dança é uma ótima aliada da saúde cognitiva, pois é um momento dedicado a movimentar o corpo e também de fazer novos amigos e se sentir bem. Aí, exemplos de dança como tango, dança de salão, a flamenca, dança do ventre, também a dança moderna ou a dança clássica. Outro esporte é a natação.
E a natação contribui para o fortalecimento dos músculos e ainda melhora o sistema respiratório. Além disso, protege as articulações e trabalha melhor o fluxo sanguíneo. A principal vantagem desse esporte é o bem-estar, pois devido ao baixo impacto do que a água provoca, causa maior bem-estar. A corrida também entra como um esporte recomendado, mas é preciso ter uma atenção e moderação. Para aqueles que passaram por uma avaliação médica e estão aptos a correr 30 minutos de corrida diariamente. E essa corrida combate problemas cardiovasculares e melhora a respiração, além de fortalecer os músculos. O último esporte recomendado é a musculação, e os idosos usam para melhorar o condicionamento físico e a resistência muscular e dos ossos por meio dessa atividade. Mas tem um porém na musculação. Os exercícios devem ser voltados para a repetição e não para o peso. As atividades físicas e esportivas mudam e começam a ter significado diferente na velhice e assumem um papel de extrema importância na vida dos de mais idade, que inicialmente tinha como objetivo maior a saúde, expande-se e transcende as fronteiras do corpo biológico e atinge a corporeidade, sendo o universo das relações humanas, os encontros e a construção de novas histórias e experiências com diferentes grupos que onde há a sociabilização, a interação, o compartilhar de experiências, sendo o que podem ser de ótimos motivos para permanecer e apropriar-se de um lugar e dar significado a ele, um lugar de ser e estar, de aprender e ensinar. A participação nas atividades físicas em grupo permite maior incremento na sociabilização. Ainda com o esporte transparece outros aspectos da convivência, como a cooperação, o compartilhamento de valores, novas amizades, encontros organizados pelos grupos fora do local da prática de esporte. Assim, a prática faz com que fique presente sua função social, seu papel significativo durante o envelhecimento, o compartilhamento de experiências entre profissionais e alunos e entre os próprios profissionais para perceber as diferentes questões físicas, culturais, sociais que estão presentes nessas práticas, sendo que com a educação torna possível a transformação social, a mudança de paradigmas e a construção de novas narrativas, acerca do que possa ser a velhice ou de como o idoso se percebe e olha para o mundo. Quando falamos sobre atividade física para idosos, podemos encontrar estudos que demonstram que existe muita importância e relação entre as atividades e a manutenção da mobilidade funcional e dos equilíbrios dos idosos. Ao falarmos sobre acidentes envolvendo os idosos, a maioria são de quedas, algo que quando se ocorre acabam a levar complicações que mudam a vida das pessoas mais velhas negativamente. Um ponto é que para a prevenção de acidentes como quedas é a realização de atividades físicas, por isso sim, a atividade física tem sim sua importância para com os idosos. Bom, em resumo, os esportes, eles oportunizam a melhora da aptidão física dos idosos e também contribuem para a manutenção dessa capacidade funcional, prevenindo, por exemplo, perda de equilíbrio e até mesmo as quedas. Porém, nesse contexto todo, é de grande importância destacar especialmente o esporte voleibol, porque ele vem se tornando muito popular no mundo. E isso torna ele o segundo esporte mais praticado no Brasil, perdendo somente para o futebol. E isso acontece principalmente pela conquista das seleções brasileiras, por exemplo, medalhas olímpicas, campeonatos mundiais, outros campeonatos menores, também pelo patrocínio de grandes empresas nesse contexto, e também pela transmissão desses jogos em TV aberta. Nesse contexto, o aumento de praticantes dessa modalidade e também o aumento da expectativa de vida no Brasil contribui para uma maior inserção desses idosos no voleibol, além de que o voleibol é uma modalidade de baixo impacto. Nesse sentido, o vôlei ele é adaptado para os idosos praticarem de uma forma segura, prazerosa e ainda que desenvolva a parte cognitiva deles. Como, por exemplo, o participante ele não precisa realizar saltos durante o passe, ele pode reter a bola do toque com as duas mãos, e também, diferente de um jogo convencional, o voleibol adaptado ele pode ter de 4 a 5 passes ao invés de somente 3. Além de que esse passe ele pode ser realizado com as duas mãos, apenas com o desvio lateral do tronco. E essa forma, mesmo que ela seja adaptada, ela ainda possibilita o desenvolvimento cognitivo,
fisiológico, motor e até mesmo social desses jogadores. E assim as capacidades técnicas, táticas, capacidades motoras básicas como velocidade, força, agilidade e até mesmo a percepção de jogo, elas são desenvolvidas. Além disso, existem estudos que comprovam a eficiência do voleibol para a terceira idade. Como primeiro a gente tem a mobilidade funcional de idosos ativos e sedentários versus adultos sedentários. Esse artigo ele usou como mostra indivíduos com idade entre 60 e 81 anos que realizassem atividade física regularmente, de 2 a 3 vezes por semana, por mais de 6 meses. Essa atividade física, ela era em especial o voleibol, porque esses idosos, eles eram participantes da seleção da melhor idade de voleibol adaptado do município de Itapecerica da Serra. Além disso, indivíduos sedentários e, por último, indivíduos com idade entre 20 e 40 anos que não praticassem esporte regularmente, e eles foram selecionados do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Todos esses participantes, eles foram submetidos a uma coleta de dados básica, como idade, peso, altura, e depois disso, eles realizaram um teste que se chama Time It Up and Go, TUG, que ele vai medir a capacidade funcional e o equilíbrio dinâmico desses indivíduos. Como resultado, a gente tem aqui nessa tabela uma distribuição do tempo que os participantes utilizaram para realizar esse teste, Time It Up and Go, que, como eu já disse, vai medir o equilíbrio dinâmico desses indivíduos. O grupo G1 aqui, eles são os idosos ativos, praticantes de vôlei especialmente. O G2 são idosos sedentários e o G3 são adultos sedentários. Aqui a gente pode ver que o tempo de idosos ativos ele foi muito menor em relação aos outros grupos, o que comprova o benefício do esporte nessa capacidade funcional. E no estudo, isso pode ser explicado porque o esporte, principalmente o vôlei, ele estimula músculos esqueléticos e também a propriocepção, o que contribui para o controle postural desses participantes dessa modalidade. Bom, como segundo estudo, a gente tem a avaliação da apreensão palmar e da mobilidade funcional em idosos com diferentes níveis de atividade física. Esse artigo, ele utilizou uma população de 44 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, e eles estavam divididos em 3 grupos. 18 idosos praticantes de vôlei adaptado para a terceira idade, que vão ser chamados de GVA, 13 idosos ativos praticantes de alguma atividade física pelo menos 3 vezes na semana, que são o GA, e por último 13 idosos sedentários, que vão ser chamados de GS. Essa apreensão palmar, ela vai ser avaliada por um dinamômetro hidráulico e a mobilidade funcional por meio do mesmo teste que o artigo passado, o Time It Up and Go, TUG. E como resultado, os idosos do grupo GVA, praticante de vôlei, eles tiveram uma força de preensão e também uma mobilidade funcional maior em relação aos outros grupos, que não praticam um exercício físico específico ou também que não pratica nada, o grupo sedentário. Isso ele pode ser explicado no estudo de que o vôlei ele trabalha muito mais o equilíbrio do que as outras atividades propostas pelos outros grupos. Como terceiro e último estudo, a gente tem a avaliação funcional em idosos, um estudo de caso da equipe de vôlei UATI. Essa amostra ela continha 9 participantes da equipe de voleibol da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com uma idade média de 64 anos. Essas idosas, elas foram submetidas a uma avaliação da aptidão funcional através de testes da chamada AAPERDH, que avalia a resistência, a coordenação e o equilíbrio dinâmico, a agilidade, a flexibilidade e também a força de membros superiores. Nos resultados, uma das tabelas a gente tem a coordenação, a resistência de força, a flexibilidade, a agilidade e equilíbrio dinâmico, a resistência aeróbica geral e também um índice de aptidão física geral. E o que chama atenção nessa tabela é que os resultados de resistência de força, de flexibilidade e resistência aeróbica geral, eles foram maiores do que era encontrado na literatura. Ou seja, 3 das 5 capacidades físicas foram maiores nesse estudo, e isso se diz respeito especialmente ao treinamento específico do voleibol.
E assim a gente vê que o esporte ele é muito importante para a terceira idade, prevenindo todas essas degenerações que a velhice traz, e ainda mais o voleibol, como um treinamento específico. E aqui são algumas referências que a gente usou para toda essa apresentação. E é isso. Tchau!